no livro de Lucas, capítulo de número 17, glória a Deus, a partir do versículo 11. Deus, Ele é fiel. Quantos creem assim? Pode dizer amém? amém. Oh, glória, não estou sozinho aqui. Ele é fiel. Tenha isso em sua mente, em seu Glória a coração. Deus. Ele é fiel. Por mais que muitas das vezes somos infiéis para com Ele, todavia significa sempre, Ele continuará sendo fiel para conosco. Lucas 17, a partir do verso 11, a epígrafe do texto diz assim: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Podem tomar os seus assentos, glorificando a Deus. Amados e queridos irmãos, se fosse para mim titularizar essa mensagem, seria: só é capaz de agradecer quem tem humildade de reconhecer. Eu estou ali na porta, só o Santo Espírito sabe como que eu estou. Eu disse: Senhor, confirma a tua mensagem. Fala comigo, Pai. Não é soberba, não é orgulho para longe de mim. Mas muitos acham que é só chegar aqui em cima e pregar, abrir a boca, falar. Não é bem assim. É uma responsabilidade tremenda. Eu peço a Deus sempre em oração: Deus, não permita de eu perder o temor e o tremor de Ti. Porque muitos sobem, descem, abrem a boca, falam que Deus está fazendo, está operando, sendo que Deus está com a boca fechada. Então é uma responsabilidade tremenda. Mas eu louvo a Deus, porque Ele vela pela palavra dEle. Aleluia! E quando a gente se atenta para Isaías capítulo 55, versículo 11, está escrito: a palavra de Deus não é a palavra do pregador, não é a palavra do ministro, não é a palavra do cantor, é a palavra de Deus. Ela não cai por terra sem antes fazer aquilo que ela foi enviada a fazer. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quando eu leio esse texto, igreja, eu compreendo que a humildade, ela é a qualidade de quem age, vive, coopera com simplicidade. Eu louvo a Deus porque Ele já testificou a mensagem desde o início. E o profeta irmão Tiago, ele disse aquilo que se encontra escrito no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29. Se Jesus, olhando para a multidão, olhando para os condiscípulos, olhando para os discípulos, Ele vai dizer: vocês devem tomar eu como modelo. Vocês devem ser os meus imitadores. Vocês devem me imitar em tudo. E vocês fazendo isso, vocês vão encontrar para a alma de vocês descanso. Por que, Jesus? Porque eu sou simples e sou humilde de coração. Aleluia! Quando a gente se atenta para as palavras de Jesus, nós ficamos perplexos, porque como pode um ser tão grande, tão grande, tão grande, ser tão simples, ser tão humilde? A Bíblia diz em João, capítulo de número 13, que quando ele chega na casa de um criado, o texto sagrado diz que quando é cultura judaica, cultura dos judeus, quando ele se chegar em qualquer casa,
eles tinham que ter os seus pés lavados. E quem fazia esse ofício, quem fazia essa prática, era um escravo. Então quando eles chegam numa casa, uns ficam olhando para com os outros para ver quem vai fazer o papel de servo. E diz a Bíblia, através da vida do evangelista João, de Cristo Jesus, ele pede para o dono da casa que rapidamente traga para ele uma bacia e uma toalha. E ele começa a lavar de uma forma humilde os pés dos seus discípulos. Meu Deus! Ao ponto de Pedro tomar a palavra e dizer: Senhor, lava-me por inteiro. Olha que coisa terrível. Olha a humildade deste Deus. Aleluia. Eu quero pregar bem pausadamente para os irmãos compreenderem o real significado da palavra de Deus. Só que Pedro, juntamente com os discípulos, eles tomam um choque. Porque eles achavam na mente limitada deles que Cristo Jesus nunca ia fazer aquilo. Sendo que Jesus sempre está nos informando: o maior tem que ser o menor. Aleluia! Cristo Jesus está nos ensinando que o Mestre, ele serve. Ele está nos ensinando, se a gente quer ser o maior no reino de Deus, a gente tem que servir todos. Cristo Jesus está nos dizendo algo magnífico, o profeta irmão Tiago, que nós devemos servir uns aos outros. É isso aí. E a gente cumprindo isso, a gente fazendo isso, a gente não vai ter, aleluia, a gente não vai ser menor diante dos olhares de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Cristo Jesus, ele está para lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, ele toma a palavra e diz: Senhor, deixa que eu faça isso. Ele falou: não, isso está cabido a mim. Ele vai e faz, age dessa forma de humildade. Aleluia! Permita-me contar essa introdução. Quando eu me atento para o exemplar sagrado, precisamente para o texto que a gente acabou de ler, eu vou compreender que nós somos iguaizinhos esses 9 personagens. A gente chora, a gente grita, a gente clama, a gente esperneia, a gente implora. Mas quando a gente alcança aquilo que o nosso coração almeja, nós não voltamos nem para agradecer. Meu Deus! É por isso que eu louvo a Deus. E ele testificou na oportunidade da nossa irmã Juliana, dizendo que a gente deve ser grato. E é nas pequenas coisas, pelo simples fato de acordarmos bem, respirando, com fôlego de vida, ok, a gente deve agradecer a Deus. É verdade. A gente deve ser grato pelo nosso emprego. A gente deve ser grato pela nossa família. A gente deve ser grato pela mesa farta e a despesa cheia. Nós devemos ser grato em tudo, porque até aqui o nosso Deus tem nos sustentado. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, Lucas 18:43, eu vou ver um rapaz que ele tinha uma deficiência, e essa era visual, ele não enxergava. E por Marcos capítulo 10, versículo de número 43, nós vamos compreender que aquele rapaz ele era conhecido como Bartimeu. E bem sabemos nós que Bar significa filho e Timeu o nome de seu pai. Olha aí, esse rapaz nem identidade tinha, mas ele tinha algo terrível. Que algo é esse, morto? Gratidão. Aleluia! O texto sagrado diz no versículo de número 43 que aquele rapaz, quando ele vê, ele começa a agradecer a Deus e começa a segui-lo. E a multidão, vendo aquela atitude daquele ex-cego, vai começar a glorificar a Deus pela vida daquele rapaz. Permita-me dizer algo muito importante. Imagine comigo se ele tivesse uma família. Imagine comigo se ele tivesse amigos, se ele tivesse parentela, se ele tivesse colegas. Ele ia fazer o quê? Ele ia agradecer Jesus pela cura obtida e ia dar linha na pipa. Jesus, muito obrigado. Agora eu tenho que comunicar com aqueles que eu amo. Agora eu tenho que comunicar com aqueles que me conhecem, que eu não enxergava.
enxergava, mas agora eu enxergo. Não, ele não fez isso. O texto sagrado diz que logo ele viu e o seguiu com a boca aberta, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Jesus, ninguém poderia fazer isso que o Senhor fez. Ninguém poderia realizar aquilo que o meu coração almejava. Ninguém poderia abrir os meus olhos. O Senhor assim fez. Eu estou te agradecendo e te digo, eu vou te seguir. Aleluia! O texto diz, irmãos, que era necessário Cristo Jesus passar por Samaria e Galileia, visto que ele estava indo rumo ao Calvário. E a ida de Jesus ao Calvário era para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Cristo Jesus, segundo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Explique isso, irmão Arthur. Cristo Jesus, ele desceu na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus! Em Gálatas a gente vai compreender que todo aquele que fosse pendurado na cruz do Calvário era considerado maldito. Ou seja, a cruz era o pior castigo através de Roma que um homem poderia ser castigado. Então Cristo Jesus, os irmãos vão compreendendo o nível que ele teve que descer, a humilhação que ele teve que passar. Mas Deus o Pai, ele levantou soberanamente o nome de Cristo Jesus sobre todo nome, para aqueles que estão no céu, na terra e em debaixo da terra compreendam e saibam que só Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então isso é maravilhoso. Era necessário ele passar por Samaria e Galileia. E o texto sagrado diz no versículo de número 12 que ele foi passando perto de uma aldeia, das quais saíram 10 homens leprosos. 10 homens leprosos, dos quais, vendo, reconhecendo, diagnosticando através do olhar que era Jesus, eles param de longe. E quando eles param de longe, aleluia, eles gritam, eles clamam, porque clamar aqui significa falar com uma voz alta, mas esse clamor é feito com racionalidade. Esse clamor, ele é executado de uma forma inteligente. Por que, irmão Arthur, eles agiram desta maneira? Porque eles sabiam para quem eles estavam clamando. Eles sabiam para quem eles estavam expondo a sua necessidade. Eles sabiam que eles estavam clamando por o autor da vida. Eles sabiam que eles estavam clamando para aquele que poderia realizar um milagre neles. Eles sabiam que Cristo Jesus tem a última palavra. Eles sabiam que Cristo Jesus poderia agir na área do impossível. Eles sabiam que Cristo Jesus é Deus e para Ele todas as coisas são possíveis. Aleluia! Eles param de longe, minha irmã Ângela. Por que, irmão Arthur? Porque um leproso, ele não poderia viver em sociedade. Um leproso, ele não poderia estar num culto como esse. Um leproso, se ele tivesse família, se ele tivesse esposa, amigos, ele não poderia viver em sociedade, em convívio com outras pessoas. Por quê? Porque ele era considerado maldito pela lei. Porque a lei o impedia dele viver em sociedade. Mas eu louvo a Deus pelo teu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque já foi falado aqui, Ele se fez o caminho. Enquanto a lei impossibilitava, enquanto a lei excluía, meu irmão Wesley, enquanto a lei o rejeitava, Cristo Jesus abre a boca e diz em São João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Então Cristo Jesus se fez o caminho para nós. Se hoje estamos aqui, é porque Cristo Jesus realigou, aleluias, a humanidade a Deus. Aleluia. Eles param de longe, minha irmã Ana Paula. E quando eles param de longe, eles gritam: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Olha que coisa tremenda. Misericórdia. Por que eles não clamaram por cura? Visto que eles precisavam de cura.
Mas porque eles clamaram por misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim para Jesus: Jesus, se compadeça-se de nós. Jesus, mestre, se ponha no nosso lugar. Jesus, mestre, sinta o que a gente está sentindo. E Jesus, ele abre a boca e diz: vai e mostram-te aos sacerdotes. Olha que coisa linda. É uma palavra de ordem. Cristo Jesus, ele libera uma palavra de ordem. E muitas das vezes, irmãos, permita-me dizer isso, é liberado no culto, é liberado em casa, é liberado através da palavra, quando a gente lê a palavra de ordem. Mas sabe qual que é o nosso problema, minha irmã Ana Paula? Muitas das vezes a gente fecha os ouvidos para a palavra de Deus. A gente fecha os ouvidos quando Deus está falando, através do louvor, através da oração, através da tua santa e poderosa palavra. E muitas das vezes a gente abre o ouvido para aquele que torce para o nosso tropeço. A gente abre os nossos ouvidos para aquele que torce para o nosso fracasso, para a nossa ruína. Mas Deus está falando nessa noite para você: fique com aquilo que eu te disse, pois a minha palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para esses homens que tinham os seus corpos tomados de lepra foi: mostrem aos sacerdotes. Porque Jesus mandou aqueles homens irem se mostrar ao sacerdote? Por uma só coisa: Cristo Jesus, ele não veio para quebrar a lei, ele veio para concluí-la, ele veio para cumpri-la na sua íntegra. Já foi falado aqui, Cristo Jesus, ele não quebra princípios. O que ele pode fazer ao meu e ao teu favor é quebrar protocolos. E ele está quebrando um protocolo aqui na noite desse dia. Eu profetizo aqui em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua petição, eu não sei qual é o seu clamor, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, ele está aqui. O objetivo dele é receber o nosso culto racional. Ele tem ouvido e pode ouvir o teu clamor. Ele tem ouvido e pode ouvir a tua oração. Ele tem ouvido e pode ouvir o teu gemido. Fique em paz, ele conhece o teu gemido, ele contempla as tuas lágrimas. E te digo mais, ele é fiel para intervir na sua situação impossível. Aleluia! Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Ele está quebrando o protocolo, minha irmã Ana Paula. Por que, irmã, você está dizendo isso? Porque o sacerdote, ele tinha o ofício de examinar o leproso para dar o veredito dele andar livremente entre a sociedade. Então o sacerdote naquela época, ele era tipo de um médico que examinava você e dava o veredito. Você pode viver em sociedade. Você pode agora entrar dentro do templo. Você pode agora retornar para o teu lar. Agora você pode. Agora você pode. Oh meu Deus, parece que vejo o profeta irmão Tiago, Cristo Jesus dizendo: agora você pode. Agora você tem liberdade. Por que, Jesus? Porque eu morri na cruz do Calvário. Por que, Jesus? Porque eu ressuscitei após o terceiro dia. Por que, Jesus? Porque o véu do templo foi rasgado. Por que, Jesus? Porque agora eu dei para vocês livre acesso. Só o sacerdote, amado irmão querido ouvinte, só ele sentia, só ele poderia contemplar a presença de Deus. Mas Cristo Jesus levou por si, aleluia, o cativeiro e o cativo. E nós agora temos livre acesso de poder entrar na presença do Senhor e poder senti-lo como ele é. Glória a Deus! Agora você pode. Oh, coisa linda! Agora você pode. Oh, aleluia! E o texto diz que aqueles rapazes, eles obedecem.
eles vão. Mas algo que chama a minha atenção aqui é a palavra de ordem de Jesus. Aleluia. Quando eu me atento para Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Deus, ele vai conversar com o patriarca Abraão, titularizado o pai da fé. E a conversa de Deus com Abraão não é outra a não ser essa. Abraão, ele ouve a voz do Senhor e diz: eis-me aqui. Ou seja, estou pronto para ouvir e obedecer o teu mandar. Aí Deus fala: sabe o teu filho? O teu único filho a quem tu amas. Olha a riqueza de detalhes. Oh glória. O Deus que você serve, ele conhece, aleluia, a tua vida. Ele conhece o teu caminhar. Ele conhece a tua índole. Ele conhece a tua fidelidade para com ele. Com Abraão não foi diferente. Aleluia. Ele fala: ei Abraão, sabe o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, sacrifica ele para mim em uma das montanhas que eu te mostrarei na terra de Moriá. Ele fala: amém, Senhor. O texto sagrado diz em Gênesis capítulo de número 22 que ele pega 2 dos seus servos, ele pega os camelos e vão para cumprir a palavra de ordem do Senhor. Quando Deus fala, é lá, é naquela montanha que você vai sacrificar o teu filho como holocausto para mim. O texto sagrado diz que ele fala para os servos: ficai-vos aqui, porque vai eu e o menino lá, no lugar determinado por Deus. E quando chegarmos lá, vamos o adorar. E após termos adorado, retornaremos. Olha o plural. Ele não disse: eu vou retornar a vocês. Retornaremos. Ou seja, está indo eu e o moço, vai voltar eu e o moço. Aleluia. Você tem que aprender a profetizar sobre a tua vida. Sabe o que eu aprendo com isso, missionária Rosângela? Muitas das vezes Deus nos usa assim para profetizarmos para os outros, mas nós temos que ter a ousadia, como já foi falado aqui, de profetizarmos sobre a nossa vida. Eu sou bênção, eu vou conseguir, eu vou romper, eu vou vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida, através da minha fidelidade, através da minha conduta, através da minha honestidade. Aleluia. Temos que aprender a profetizar sobre nós, para nós. Estamos aprendendo com Abraão. Ele profetizou sobre ele, ele profetizou para ele. Ele falou: eu sei que Deus está pedindo o menino como oferta queimada, como holocausto, mas eu creio que esse Deus, ele pode trazer o meu filho, aleluia, das cinzas à existência novamente, porque foi ele que me prometeu. Eu conheço a voz do meu Deus, aleluia. Parece que vejo o profeta irmão Tiago, ele dizendo para ele mesmo. É por isso que Abraão, ele tinha essa intimidade, é por isso que ele era ousado desta maneira, é por isso que ele agia de fé em fé, porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos 1,17, como está escrito: de fé em fé o justo viverá pela fé. Aleluia. É por isso que ele tinha essa convicção. Eu creio que ele falava para ele mesmo: eu conheço a voz do meu Deus. E a voz dele é nítida, e parece que foi ontem, quando ele falou comigo em Gênesis 12, 1 e 2. Sai da tua terra, Abrão, e do meio da tua parentela, que eu te farei grande, e serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoar serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Ser perfeito na minha presença. Aleluia. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa, então ele fica com aquilo que Deus disse. E ele vai lá, os irmãos conhecem a história, no versículo de número 7 é o que chama a minha atenção. Porque Isaac, ele toma a palavra e diz: pai. E Abraão diz: eis-me aqui, meu filho. Mas Isaac fala novamente: eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas na onde está o carneiro para sacrifício? Ele olha para o filho dele, que ele demorou 25 longos anos para obter a promessa. Porque Deus tinha prometido para ele, ele tinha 75 anos.
Ele só abraçou um filho, o filho da promessa com 100. Ele olha para o filho dele e diz: meu filho, para si, ou seja, para você, Deus proverá o cordeiro. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus, Ele vai prover. É para a glória, adoração e louvor do nome dEle. Nós não merecemos não, mas Ele é fiel. E quando a gente se humilha na presença dEle, aleluia, Ele executa, Ele faz aquilo que a mão amiga não conseguiu proporcionar até no dia chamado hoje. Ele faz e executa aquilo que fugiu do nosso controle. Ele faz e opera aquilo que é impossível diante do olhar humano. Por que, morto? Porque Ele é Deus. Os irmãos conhecem a história. Ele fica com aquilo que Deus tinha falado para ele. Ou seja, todas as famílias serão benditas através da sua vida. De ti eu farei uma grande nação. Ele sabia. Então ele ficou com aquilo que Deus tinha dito para ele. E ele desce do monte. Ele se encontra com seus servos, com Isaac. O nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! E assim foi na vida desses homens. Eles ficaram com aquilo que Jesus disse: vai e mostre para o sacerdote. Eu imagino eles indo, o profeta irmão Tiago, indo rumo ao sacerdote, com o corpo tomado de lepra. E permita-me dizer, a lepra, ela se alojava na orelha, ela se alojava nos pés, nas mãos, no rosto, nos olhos. Eles estão com o corpo tomado de lepra. Só que eu compreendo que a vitória está no caminhar. Glória a Deus! Eu vou falar de novo. Você andou demais, irmão. Você andou demais, irmão, para parar, para desistir. Cristo Jesus está voltando. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de desistir. Não é tempo de se prostrar diante das dificuldades, não. Não é tempo de tirar a mão do arado, não. Não é tempo de se encontrar com as lamparinas apagadas, não. É tempo de estar atento e vigilante, porque a qualquer momento a trombeta soará e aqueles que estão em espírito terão um encontro glorioso com Cristo Jesus nos ares. É verdade, aleluia! O arrebatamento é uma realidade. Esse evento é só para a igreja. Esse evento é só para os lavados, remidos no sangue carmesim de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto diz que eles obedecem. Estão indo no caminho, porque a vitória está no caminhar. Parece que veio Jesus dizendo para a igreja de Apocalipse: mesmo tendo pouca força, Aleluia! não negaste o meu nome. Está doendo, Jesus, mas eu estou caminhando. Está difícil, Jesus, mas eu estou caminhando. O mundo está caindo na minha cabeça, Jesus, mas eu estou prosseguindo, porque eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vou melhorar para você glorificar a Deus. Foi dito aqui na palavra oficial, Salmo de número 121, versículo 1. Aleluia! Para onde eu vou olhar? Para onde eu vou me dedicar? Para onde eu vou caminhar? O salmista está nos dando uma receita nesta noite. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É verdade, aleluia! Continue com o seu olhar finto em Jesus. A tribulação não vai te tirar do caminho. Que as angústias não vão te tirar do caminho. Que as dificuldades não vão te tirar do caminho, porque Cristo Jesus, Ele te dá estrutura. Cristo Jesus, Ele conhece você. Ele sabe que você é capaz de ouvir o que Ele te disse e colocar em prática. Parece que vejo Lucas dizendo no capítulo 11, versículo de número 28: bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam, ou seja, ouve e obedece. Cristo Jesus está dando um título para nós. E qual título é esse, irmão Arthur? Mais do que feliz são aqueles que ouvem e obedecem. Aleluia! E nesse caminho, oh glória, eles são curados. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia! Sabe o que eu entendo, Wesley? Que para chegarmos num lugar chamado cura, devemos trilhar, percorrer, caminhar em um caminho chamado obediência. Glória a Deus! A partir do momento que a gente obedece,
Deus trabalha no nosso favor. A partir do momento que a gente obedece, Deus age em o nosso favor. A partir do momento que a gente se encontra em obediência, Deus abre céus e terra para nos galardoar. Aleluia! O texto diz que um percebe que está limpo. Eu quero compreender que ele começa a dialogar com os demais, porque a cura foi no coletivo. A cura foi para todos. Olha que coisa maravilhosa. E aquele que é samaritano, ele diz: olha, eu vou voltar. Eu quero compreender como se levantou e disse: por que você vai voltar? Eu compreendo o que ele disse: porque não tem como eu não agradecer. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu disse, irmão, é melhor você ser grato, é melhor, aleluia, você agradecer, é melhor você se derramar aos pés da cruz do que ficar sendo ingrato, do que ficar falando Senhor de novo, Senhor pra quê? Senhor de novo, Senhor pra quê? Não, nós temos que mudar os nossos discursos. A gente deve abrir a nossa boca para agradecer. A gente deve abrir a boca e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade ela é boa, a tua vontade ela é perfeita, a tua vontade ela é agradável. O que deve ser feito, executado e cumprido na minha vida, Jesus, é a tua vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia! Quando eu falo isso, eu lembro de Jesus do Getsemane. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 27, ou João capítulo de número 18, que Jesus se encontra com a sua alma amargurada até a morte. Ele chama os seus 3 discípulos de confiança, sobe no monte chamado Getsemane, afasta dos tais um tiro de pedra, dobra os seus joelhos. E a oração de Jesus não é outra ser essa: Pai, se preciso for, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas, oh coisa boa, não seja feita a minha vontade, Pai, Aleluia, Jesus. mas sim a tua. É a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que deve ser seguida. É a vontade de Deus que deve ser obedecida. É a vontade de Deus que vai prevalecer nas nossas vidas. Aleluia! O texto diz que esse rapaz ele volta. E quando ele volta, ele se lança sobre os pés de Jesus. Mas ele volta com a boca aberta. Oh, coisa boa. Glória a Deus. Porque melhor do que um milagre, aleluia, é ser grato. Aleluia. Senhor, graças eu te dou pelos livramentos. Senhor, graças eu te dou pelo Senhor ter permitido de eu acordar, ir trabalhar e voltar ileso para o meu lar. Senhor, graças eu te dou pela minha família. Senhor, graças eu te dou pelo meu emprego. Senhor, graças eu te dou por esse lar simples, humilde, mas o Senhor me deu. Graças eu te dou, Jesus, pelo carro do qual eu consigo me deslocar, ir para a tua casa e te servir em espírito e em verdade. Aleluia. Graças eu te dou, Senhor. Aleluia! Seja grato, não seja orgulhoso, não seja prepotente, seja grato a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz que aquele rapaz ele se lança por terra. Ele rasga o seu coração, Senhor, graças a Deus. Mas Jesus usa aquele episódio para ensinar a multidão. Ele diz: não foram 10 os curados? Olha que coisa maravilhosa. Onde estão os outros 9? Não há quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este samaritano. Meu Deus! Olha que coisa linda. Este samaritano. Permita-me dizer algo muito importante. Quando se encontramos leprosos, não há nacionalidade. Quando temos lepra em nosso corpo. Como assim, irmão Arthur? Quando estamos leprosos no submundo das drogas, do álcool, da prostituição, da jogatina, não há branco, não há negro, não há rico, não há pobre, todos são iguais. É por isso que Jesus está trazendo à tona, porque eles eram rivais, os judeus e os samaritanos. Porque na onde um judeu
lavasse as suas mãos, um samaritano não lavaria os seus pés. Mas quando são leprosos, não há nacionalidade. Meu Deus. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Eu faço uma pergunta aqui para a igreja: quem criou o albino? Quem criou? Quem criou o negro? Deus. Quem criou o baixo? Quem formou o alto? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Então isso Jesus está ensinando para nós uma lição magnífica. Ele está dizendo: olha, vocês que são ortodoxos, vocês que fazem acepções, vocês que excluem, vocês que têm os samaritanos como imundos, como místicos, olha aí quem voltou para glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Numa forma de gratidão. Então ele está ensinando para a multidão que a maior parte da tal era judia. Está dizendo aí, vocês que excluem esse povo aí, ó, olha quem voltou para agradecer. E assim para si, irmão. Porque para aquele samaritano, a gratidão foi melhor do que o milagre. Mas não acaba por aí. Aquele que é grato a Deus, aleluia, ele vive o melhor nessa terra. Aleluia. Aquele que é grato para com Deus, ele não vive envergonhado e nem confundido. Aquele que é grato para com Deus, Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Deus é com ele em qualquer circunstância. Porque ele é grato. Seja grato. Seja grato. E o texto diz: Jesus fala: filho, levanta-te, vai, a tua fé Te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Os 9 homens, eles tiveram o respaldo do sacerdote. E pelo respaldo do sacerdote, eles ouviram da boca do sacerdote: vocês estão limpos. Vocês agora têm permissão de circular em meio à sociedade. Mas esse homem que voltou, aleluia, ele ouviu da boca do próprio Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor: levanta-te, meu filho, a tua fé te salvou. É por isso que eu te digo, a partir do momento que a gente somos gratos, Deus, ele trabalha no nosso favor. Não foi diferente na vida desse rapaz. Ele voltou e disse: eu tenho que voltar, eu tenho que me derramar, eu tenho que se prostrar na frente de Jesus e reconhecê-lo. Eu tenho que mostrar a minha gratidão para com ele. Aleluia. Aleluia. Por que, samaritano? Porque o homem, ele vai dizer que eu estou limpo, mas o autor da vida, o Filho de Deus, ele vai declarar que eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. E não há, irmão, maior bênção a não ser a salvação. A bênção, a cura é boa, mas é temporal, é para essa vida. Mas a salvação é para toda a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele rapaz, ele foi salvo. Ele foi restaurado por Jesus através da sua atitude. E qual atitude foi, irmão Arthur? Ele foi grato para com Deus. Então estamos aprendendo aqui nesta noite que nós devemos ser gratos para com Deus. Seja grato nos mínimos detalhes. Seja grato por uma coisa simples, porque Deus até aqui tem cuidado de nós. E levou a melhor bênção, a salvação. Cante comigo. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus.
aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra e digna de toda aceitação. Temos que ser grato a todo momento.